A fé verdadeira, ensinada por Jesus, também interpretada por São Paulo, só é praticada por aqueles que entram no silêncio. Por quê? Porque a fé é a substância das coisas desejadas, a prova das coisas não vistas. É o próprio Deus. A fé vem a ser Deus. Por isso São Paulo escreveu aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Então veio aquela diferença que fizemos: fé cega e da fé raciocinante. Não fé passiva, mas ativa. Então dissemos, fé cega é a crença instintiva num poder mais alto que todos os poderes conhecidos. Mas a fé raciocinante é que se baseia em princípios imutáveis. Não depende de fatos físicos ou de evidência dos sentidos materiais, que são os 5 sentidos. A intuição, Deus em nós, infinitamente mais elevada que a razão, nasce da verdade, enquanto o intelecto se baseia tão somente no saber restrito dos 5 sentidos. Essa é a diferença. Por isso as coisas de Deus parecem loucura aos homens práticos, porque elas só se explicam espiritualmente. Querer explicar as coisas de Deus pelo intelecto é reduzir Deus aos 5 sentidos, quando há muito mais que 5. É que os homens só conhecem 5. Mas como demonstrar essa diferença? Pelas leis da geometria. A soma de todos os ângulos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos. Isso é que se chama fé absoluta, certeza absoluta. E é comparável à definição de fé que Jesus nos deu e São Paulo também desenvolveu aos Hebreus capítulo 11. Então Jesus disse: seja qual for o problema, pedi e obtereis. Ora, Deus é a soma total de todos os bens do universo. Esse bem que nos rodeia por todos os lados, ilimitado, infinito, é o suprimento inesgotável de cada súplica ou pedido que lhe possa ser feito, seja qual for, desde que tenha o amor por fim. Não pode ser um pedido errado. Senhor, eu estou apaixonado pela Rita Isabel de Lima. Mata o marido dela, Senhor, para eu ficar com ela. Assim não vale. Senhor, eu queria tanto tomar a loja do meu pai. Mata o meu pai. Assim não é possível. Portanto, o pedido tem que ser dentro da lei do amor, sem o que Deus não atende. Para nosso bem, não atende. Ainda São Paulo: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Por quê? A fé une a substância das coisas separadas, põe em evidência ou na total visibilidade as coisas que não podem ser vistas pelos olhos materiais. Fechamos esta com aquela velha sentença iniciática: a coisa que desejais não somente já é vossa, no invisível, como já partiu do coração de Deus para vós. Por isso
isso é que vocês reclamam, porque sabem que há alguma coisa que lhes pertence. É só pedir em termos dentro desta explicação. Para o bem, nunca para o mal. Se uma nação arma os seus guerreiros, como é que Jesus pode desarmar os soldados de Deus? Se é para o bem, podemos pedir. Podemos pedir e Ele dará. Silêncio, fé. Quem sabe entrar no silêncio com fé, ganha o poder da concentração. Vocês se lembram quando vocês vão a uma reunião? O obsessor começa a dar soco, começa a gritar, a berrar, a xingar. Então o que diz o presidente da mesa do terreiro, coisa que o vale? Concentração! 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 Aí é que todo mundo se perturba completamente. Aí ninguém mais se concentra. Onde acontecer isso é porque não há direção. Se já aconteceu é porque não há direção espiritual. Não adianta gritar que aí piora tudo. Sem o poder da concentração, ninguém pode chegar à realização perfeita com Jesus. Então, entendam bem. Cada um de vocês está diante de um problema e não sabe como resolver esse problema. É um filho que deu para hippie, a moça que está andando de monoquine, é o pai que deu para namorar depois de ter 78 anos de idade. Tudo é possível acontecer a gente nesse mundo, né? A nossa esposa que fugiu com o chofé. Pode acontecer, não pode? A nossa cunhada que fugiu com o dentista, né? Tudo isso acontece todo dia. O mundo é um jardim zoológico, ó. Do bicho homem você pode esperar tudo. As maiores desfeitas, inclusive. Bem, o que você faz? Você quer uma solução. Mas uma solução perfeita que o homem não dá. Então você precisa ver primeiro a situação. O que é que está acontecendo? Então você entra no silêncio, aciona a força da fé, pede a Deus que lhe mostre o que tem que ser mostrado e se concentra naquilo. 15 minutos depois você tem a solução. Infalivelmente tem. Não pode falhar. Agora, pedir conselho ao tio Inácio, o tio Inácio dá um palpite. Mas se você pedir ao vovô Joaquim dá outro palpite. Aí você vai, se lembra da sua avó emerenciana, ela dá outra solução. Então você vai ver que seu problema tem que ser resolvido por 40 vozes diferentes. Então não tem solução. Por quê? É onde nós dizemos, um problema pode ter 40 soluções, mas uma só verdadeira. Eu tinha um professor brincalhão que dizia, a maternidade é um fato, mas a paternidade é uma dúvida. A mãe a gente sabe quem é, mas o pai nunca se sabe. Claro que isso se aplica às mães não legionárias, evidentemente. Esse é o poder da concentração. E
uma vez aplicado, faz com que você veja o problema, seja qual for. A doença do seu filho para uma orientação, o casamento da sua filha, quer casar com aquele cara, será? Aquele cara fala tão bem. Mas eu já expliquei, cuidado com o namorado que fala muito. Conta muita lorota e muita vantagem. Quem ama fala pouco, hein? O chamejante sabe disso muito bem.